Boa tarde, pessoal. Eu sou o João Pedro Duarte. Oi, eu sou a Elizabeth Severo. Olá, eu sou o Gabriel Alves. Aqui Isaac, e estamos com um convidado muito especial aqui, nosso professor no IFB, Instituto Federal de Ceilândia, sociólogo. Pode se apresentar, por favor? Bom, eu não sei em que momento vocês vão ouvir, então vai lá um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aristóteles, como o Isaac disse, sociólogo, e fico feliz de poder conversar aqui com o grupo sobre essa temática tão interessante. Sim, a gente vai estar falando um pouco a respeito sobre o livro do Lafebvre, a respeito do direito da cidade em relação à geografia. Então a gente já começa a falar a respeito de um tópico que o professor Aristóteles já queria debater com a gente. Peço que ele já introduza o assunto para que a gente comece o debate em relação à cidade de Brasília. Só uma coisa antes que eu gostaria de falar também. É um slam, que é uma poesia falada praticamente de uma mulher chamada Midra, e esse slam se chama... Pode ficar tranquilo. Esse slam se chama Eu Quero um Fura-Fila para a Cultura e para o Desenvolvimento. Ela fala das cidades de São Paulo, mas dá pra gente relacionar com qualquer cidade da periferia que a gente vive. Ela basicamente fala que quer que a cidade seja um lugar de acesso à cultura, à educação e a todas essas coisas, que não seja só um lugar de dormitório, que você só dorme e tem que fazer as suas coisas no centro, longe de onde você mora. E isso se relaciona muito com o direito à cidade, porque aqui a gente está falando de diversas dificuldades que os moradores da periferia encontram vivendo no cotidiano, que atrapalha a vida, né, também. E até ela fala que cidade linda, pra quem? Realmente. É um assunto que a gente pode pegar, até porque acho que o Lafebvre ele até que cita em relação a isso, o tema dele, que o Lafebvre ele tinha um pensamento marxista, então você percebe isso dele falar, né, que a cidade ela é de certa forma construída de acordo com o Estado para realmente priorizar as grandes indústrias e o capitalismo. Claro que esse pensamento, como ele falou, é o pensamento marxista no que ele tinha, mas é algo que realmente se baseia, porque você tem um local de um centro onde você tem que se deslocar e na maioria das vezes você não vai ter acesso ao que você teria se você não estivesse naquele determinado local da metrópole ali em si, na parte mais, podemos dizer, desenvolvida da cidade. Então você tem questionamentos que você poderia ter de desvalorização mesmo, porque você teria que se deslocar a um local onde você poderia ter esse acesso sem ter que fazer o deslocamento. Então, em relação a isso, o professor Aristóteles até queria falar a respeito sobre a situação de Brasília, relacionando a um escritor americano. Por favor, professor Aristóteles, pode introduzir o tema. Legal, gostei da fala inicial aqui de vocês, bastante rica que vocês colocaram. E eu penso que para começar essa conversa seria interessante pensar a nossa própria realidade, né? Pensar a partir do nosso local e a partir disso ir generalizando, tentando fazer algumas generalizações. Brasília não é muito diferente das outras grandes cidades dentro do Brasil e não é muito diferente, inclusive, das grandes cidades dentro da América Latina, né? Acho que tem um padrão que se reproduz de acesso, desigualdade ou falta de direito à própria cidade. Mas, é claro, tem sempre as suas singularidades. Eu acho que a gente pode começar explorando a própria singularidade aqui da cidade, né, de Brasília, ou do Distrito Federal. Eu tenho aqui em mãos, claro, vocês estão só ouvindo a minha voz, mas eu tenho em mãos aqui dois livros, né? Um é de um antropólogo estadunidense, o James Houston, e ele escreve um livro belíssimo sobre Brasília chamado A Cidade Modernista, uma crítica de Brasília e sua utopia. E tem outra aqui, já é um urbanista, é um professor aqui da UNB, que é o Luiz Alberto de Campos Gouveia. Ele escreve um livro chamado Brasília, a capital da segregação e do controle social, uma avaliação da ação governamental na área da habitação. Então, ambos começam a reflexão pela criação da própria cidade. E Brasília, ela tem uma série de contradições que são únicas, porque é uma cidade que foi planejada, foi uma cidade pensada para romper com o passado, né, com o nosso passado bastante desigual e o nosso passado, de certa forma, subordinado, ou nossa inserção subordinada dentro do capitalismo. Então, é uma tentativa de ser um exemplo e uma ruptura com o passado, né? Um exemplo para as próprias cidades, né? Para as cidades se adequarem, e também uma ruptura com o nosso passado tentando ser superado. Mas o mais curioso é o que, no final das contas, se tornou a cidade, né? O que acabou se transformando. Só para ser bem rápido, né, o projeto da cidade, né, é um projeto, como o próprio título aqui do livro fala, um projeto modernista. A tentativa de superar as desigualdades, ou pelo menos de enfrentar as desigualdades por meio de um projeto urbanista. E a ideia era fazer com que as pessoas convivessem, de uma certa forma, harmonicamente pela própria organização urbanista, né, urbanística da cidade. Pensando agora, pouco mais do que 60 anos depois, né, entre o pensado e o realizado, a gente vê que
esse conceito que vocês estão trabalhando, né, que o Sérgio trouxe para conversar com vocês, é fantástico para pensar a nossa própria realidade. E eu começo com uma experiência pessoal. Eu não conhecia, né, cheguei para assumir aqui o meu cargo, e no mesmo dia que eu assumi, eu vim para conhecer o campus. Então eu saí lá do Instituto Federal do plano piloto, peguei o metrô e vim para cá. Já uma viagem um tanto quanto longa, né, pensando que é o DF, e eu tinha a ideia de que não demoraria 15 minutos para estar na Ceilândia, e foi uma viagem relativamente longa. Cheguei aqui, e é curioso, né, porque você vai passando pelo plano e vai mudando a disposição da cidade. Isso não é uma grande novidade, né? Isso não era uma grande novidade para as periferias, né, para as relações das cidades brasileiras. Mas o que é surpreendente é a distância mesmo, né? Assim, tem uma distância significativa entre elas. E o que é mais significativo é que essa distância ela é planejada, né? Assim, esse afastamento ele é planejado, ele não é uma mera coincidência, ele foi muito bem pensado. Porque a cidade, ela começa, né, pelo menos essa parte da cidade, ela começa com um processo de segregação espacial explícito. E o que talvez uma coisa que a gente poderia pensar, se teria sido diferente a cidade se a coisa tivesse sido construída no contexto de não ditadura. E se não fosse uma ditadura, será que a gente estaria tão separado, né, tão apartado do plano piloto? E o que também é interessante pensar sobre isso é a diferença sobre o acesso aos equipamentos públicos. Como o Lefebvre ele vai dizer, né, ele vai pontuar, não é só ter acesso a coisas, né, é também ter o direito de pensar a própria cidade, né, de questionar a cidade, de ser um ente participante, um cidadão participante da própria construção da cidade. E a primeira coisa que a gente vê é que, né, quem veio para cá não teve participação, assim, não teve. Foi um processo literalmente, de expulsão. Ceilândia é um próprio exemplo disso, né? No governo ditatorial, eles pegaram e simplesmente expulsaram as pessoas para um lado, então... Isso. E aí outra surpresa, eu me lembro que eu estava lá na sala dos professores e aí eu estava lendo o plano de curso. E aí no plano de curso tinha uma apresentação, né, da cidade. Aí que eu fui descobrir que SEI é o nome do processo de exclusão. Sim. Eu achei assim, mais violenta ainda, uma violência simbólica, porque o nome do espaço é o nome da exclusão. Então quer dizer, você pega o nome da exclusão, campanha de erradicação das invasões, e dá o nome da cidade. A cidade vai se chamar isso. Assim. Então, o nome da cidade é para lembrar, ou para esquecer, talvez, esse processo de exclusão. Acho que todo dia a gente é lembrado de que a gente é exatamente. Eu acho mora no centro de erradicação de invasão. Sim, é muito legal falar sobre isso, porque Lafayette tinha um pensamento assim, realmente de um espaço para todos em relação ao direito, que ele até fala no livro dele a respeito de uma criatividade. Então, eu acho muito interessante falar sobre isso, principalmente na linha de metrô que segue para o Brasília, de você ver a diferença das estruturas realmente da cidade, como o pensamento que ele tinha sobre um determinado ponto elitista, que você tem de um determinado local muito desenvolvido, assim, né, de maneira, se a gente falar a parte da arquitetura em si, né, é muito diferente do que você vê na parte mais periférica. Isso é muito legal porque, como o senhor falou, professor Aristóteles, Brasília ela foi construída realmente para entrar nesse âmbito mais de igualdade, porém ela se passou por um âmbito, fez uma curva muito específica para outro ramo, no qual a gente percebe hoje o quanto a maioria das pessoas, por exemplo, os candangos que vieram para a construção de Brasília, simplesmente foram eles que construíram, estavam ali, foram eles que tinham direito também àquele espaço e que eles simplesmente foram tirados dali. Então a gente vê como é engraçado a gente fazer essa analogia de, por mais que eles tenham construído tudo aquilo ali, eles construíram, eles também não tiveram a oportunidade de participar estando presentes. Eles foram enxotados dali para outro local. E pegar ainda o nome do determinado espaço, como falou, e segregar isso, é algo realmente mais engraçado de tudo, engraçado de uma maneira mais... deixar, vamos dizer assim, diminuir o que realmente seria, né? Porque é realmente pesado você fazer isso. Você tira pessoas dali e você determina elas como pessoas invasores e que elas são diminuídas desse momento de segregação por Brasília. E a gente vê que não só acontece em Brasília, como também aconteceu no Rio de Janeiro, o que leva também à entrada das megalópolis. E o que aconteceu também na época, por exemplo, São Paulo também, da parte periférica, que não tem direito à cidade. E se tem realmente, não encontram um determinado espaço que residem. Então, na maioria deles, eles vão ter que sair daquele espaço e ir principalmente aonde tem a principal parte elitista daquele determinado local. Então, por exemplo, o centro, onde tem as principais, seja universidades, as principais áreas de lazer, de cultura. Então, é muito interessante ver por esse ponto onde a gente passa, né? Dessa segregação que tem e não ao direito da cidade, que é o que deveria se ter dentro de Brasília, né? E é interessante porque a desigualdade ela é criada, mas ela não é só criada, ela é reproduzida. Então, ela é recriada para cada geração. Se a gente pensar isso que você colocou, perfeito, né? Da forma que você colocou, quando você gera esses espaços segregados ou com limitadíssimos direitos de acesso à cidade, né, de direito à cidade,
as próximas gerações elas também vão estar sobre essa própria lógica. Então é uma desigualdade que ela se cria e se recria para cada próxima geração. Ou seja, a próxima geração ela vai enfrentar as mesmas dificuldades de ter acesso a equipamentos públicos, ou seja, de ter acesso à universidade, de ter acesso à saúde, de ter acesso a lazer. Pensando aqui no caso, todas as cidades do entorno do plano piloto, não tem uma lógica, elas não precisassem estar tão distantes. Ceilândia poderia estar a 5 quilômetros, 2 quilômetros do plano, não precisaria estar a 30 quilômetros do plano. E essa distância me parece estratégica para não inviabilizar que as pessoas saiam daqui e trabalhem no plano, mas ao mesmo tempo inviabiliza que as pessoas saiam daqui e tentem usufruir também de parte dos equipamentos públicos disponíveis dentro do plano. A gente for pensar a ideia da cidade como uma cidade jardim, a cidade bastante urbanizada, com características ímpares de vivência. A gente não tem uma série de equipamentos públicos. A gente começar para a nossa própria instituição, o IFB. O equipamento mais desenvolvido nesse equipamento público, quando eu falo equipamento público, esses equipamentos são aquilo que dão acesso a algumas coisas fundamentais para a nossa existência. Um parque, um hospital, uma escola, enfim. A gente pode chamar isso de equipamentos públicos. Então, esses equipamentos públicos dão acesso a serviços. E aí, quando a gente pensa que o equipamento público mais sofisticado do IFB já está no plano piloto, a gente percebe que a gente reproduz, com a nossa própria rede, ela reproduz a desigualdade. Porque lá já está sobrecarregado, ou pelo menos não sobrecarregado, a gente já está com uma série de equipamentos públicos, que aquela população ali já tem acesso a uma série de equipamentos. E nas outras regiões há uma carência desses equipamentos. Então, a intenção é reduzir a desigualdade, esses equipamentos deveriam ser distribuídos no mínimo com um nível de equidade, seguindo talvez a quantidade onde tem maior quantidade de moradores. Então, a maior quantidade de moradores, não há dúvidas que ele está também nessa região que a gente se encontra, né? Ceilândia, Porto Sol, Sol Nascente, Taguatinga, Samambaia e até uma conurbação chega até Águas Claras. Então, a gente está falando aqui de uma a maior parte das pessoas onde aqui em Brasília elas estão vivendo. E o fato dos equipamentos públicos se concentrarem, em sua grande maioria, inclusive no plano piloto. Então, isso dificulta o acesso das pessoas, a gente ter acesso ao que você colocou, acesso a uma série de coisas fundamentais para a nossa existência. Ainda que exista no nosso próprio espaço urbano determinados equipamentos públicos, a gente muitas vezes algumas pessoas, alguns cidadãos, eles estão tão distantes quando alguém que está lá no interior do interior. Ou seja, se você não tem acesso a esse equipamento público, o seu nível de exclusão é o mesmo de alguém que está a 1.000 quilômetros de distância. Porque você pode estar a 30 quilômetros de distância, mas ele é tão inacessível quanto um jovem que está a 1.500 quilômetros de distância. Ambos não vão conseguir ter acesso a esses equipamentos que são fundamentais para a nossa existência. Se for comparar também, por exemplo, a biblioteca daqui do Instituto de Ceilândia com de Brasília, de Brasília parece uma Saraiva, é absurdo. É muito engraçado isso, a gente vê em relação a isso que não só aplica só ao IFB, mas até tipo aos hospitais, por exemplo, ou seja, escolas, como o caso do Instituto Federal, mas ver realmente que Ceilândia ela meio que se desenvolveu de uma maneira própria. E pra gente ver, por exemplo, que antes, na década de 50, 70, que a gente realmente o que vieram pra cá era uma situação deplorável, as pessoas não tinham saneamento básico, não tinham recursos mínimos, por exemplo, de direito à cidade, como dessas partes públicas, né? Então, assim, ver que Ceilândia ela se desenvolveu num espaço onde você se tem, hoje em dia, um desenvolvimento muito grande em relação a isso, a gente tem uma grande evolução comparada à década de 70, 50, 70, que seria relacionado a isso, principalmente, né? Porque a gente tem, hoje aqui em Ceilândia, por exemplo, você tem shoppings, que você pode ter acesso a shoppings, você tem acesso ali a alguns grupos, seja de música, você, por exemplo, tem a Casa do Cantador aqui perto aqui do Instituto Federal, só que mesmo assim ainda não faz com que a gente que a parte realmente, a população, os cidadãos de Ceilândia se tornem realmente, eles não usufruem de todas essas devidas demandas. Por exemplo, uma das coisas mais legais que tem, assim, pelo menos eu gosto muito de estudar astronomia, e o planetário de estar localizado em Brasília, ou em relação ao como é que se falaria a respeito sobre isso? A exposição de Van Gogh que teve foi no Parque Shopping em relação a isso, né? Então por que eu teria que... por exemplo, eu gostaria de ir lá, só que eu teria que me deslocar, pegar o metrô, 50 minutos de viagem pra chegar ali. Então, tipo, dá pra ver que não é um espaço de equidade que a gente tem e que a maioria dessas coisas relacionadas a isso, que se relaciona realmente em pauta da ciência, da cultura, sempre prevalecem aquela parte em específica que teria, assim, o direito à cidade. Porque, assim, na prática, não é muito diferente da teoria. Então, a teoria do Lafebvre em relação ao direito da cidade não se aplica, de certa forma, em relação a isso. Que é o que ele fala realmente, né? Que tem muita essa desigualdade de relação ao direito da cidade, não existe tanto, de certa forma, tão limpa. E até que nem, por exemplo, o que eu queria citar em relação
que não se dedica a Brasília, mas que pode fazer uma relação, seria o apartheid, por exemplo, que não foi uma segregação ali em relação à cor de pele, por exemplo, que aconteceu aqui, não acontece em Brasília, apesar da maioria das pessoas hoje em dia que residem na Ceilândia serem de cores pardas ou pretas, mas a gente vê ali que tem uma segregação muito maior dentro do apartheid, por exemplo, que privou principalmente as pessoas pretas da África do Sul de residirem em locais de brancos. Então você não tem o direito à cidade, por exemplo, não tinha, por exemplo, o direito à cidade em relação à cultura, em relação ao desenvolvimento social. Então tem diversos fatores que a gente pode usar que até hoje residem. Por exemplo, o apartheid foi há anos, foi antes mesmo. E mesmo assim, Brasília teve, há alguns anos atrás, desde a sua criação, uns 60 anos mais ou menos, ainda se prevaleceu isso, e até hoje se prevalece. Então é algo que tem uma continuidade em relação a isso. Eu até queria perguntar também, professor História, tipo, em relação à desigualdade em si, o direito da cidade se torna um local mais desigual, então pode acarretar mais uma violência relacionada a isso, já que um dos principais causadores da violência em determinados locais ou periferias, por exemplo, seria a parte da desigualdade? Sim, tem que ter uma ligação entre esses fatores, né? Violência e desigualdade. E alguns territórios, né, alguns espaços, eles estão suscetíveis a alguns tipos específicos de violência. Então dá para estabelecer essa ligação entre essas duas coisas. A gente pode perceber pelos índices de Gini, né, mas pelos índices de criminalidade, a gente pode perceber principalmente alguns tipos de violência que algumas regiões estão mais expostas do que outras. Né? Eu não trouxe dados referentes a isso, mas talvez a gente poderia olhar, por exemplo, os homicídios. Né? Então, se a gente for pensar das violências, essa é a violência, né, a violência mais significativa que uma pessoa possa vir a sofrer, né, a perda da própria vida, e analisar, né, como isso se organiza também espacialmente, onde as pessoas que estão mais suscetíveis a morrerem, né, ou seja, a perder a vida, elas estão centradas normalmente nas periferias das grandes cidades, e isso não é diferente aqui em Brasília. Eu não tenho esses dados assim, específicos para falar sobre isso, mas sem medo de errar, que se a gente for pensar do ponto de vista dos homicídios, eles estão mais centrados nas periferias. Então, inclusive, discutir a segurança pública, discutir como essa segurança deve ser executada, deve ser feita, né, que ela deve prezar não só pelo combate, talvez, ao tráfico. Né? Eu estou pensando aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vi aqui a ideia do Rio de Janeiro, como a polícia combate não sei, nem sei se era possível dizer que aquilo é um combate ao tráfico, né? Porque da forma como eles lidam com a questão do tráfico é simplesmente o Estado replicando ele próprio, sendo talvez mais violento do que o próprio controle territorial que o tráfico tem sobre aqueles territórios. Né? Simplesmente a polícia entrando, sabendo que se ela entrar em determinados espaços vai acontecer um tiroteio, vai ter tiroteio, e eles reproduzem isso sistematicamente, ele está expondo uma série de pessoas a uma violência sistemática e cotidiana. Se é isso que vai acontecer, deveria ter assim, uma outra forma de abordar o problema, porque sabendo que isso vai acontecer, eles simplesmente vão levar sistematicamente tiroteio para aquelas regiões, e isso aumenta significativamente a chance de aquelas pessoas perderem a vida, sejam, enfim, homens, mulheres, crianças, perderem a sua vida durante essas ações do Estado. Então, pensando do ponto de vista da violência, sim, as pessoas estão mais expostas a ela, e também nós normalmente a gente está mais exposto à desigualdade, né, a replicar ou reproduzir a desigualdade, dependendo de onde a gente esteja dentro da cidade. Ou seja, qual é o tipo de escola que os meus filhos terão acesso, né, dependendo de onde eu moro dentro da cidade. Né, que isso é uma questão importante, inclusive, para ter mobilidade social. E se naquela região da cidade não me permite ter um acesso, né, a algumas questões fundamentais, como acesso à educação e saúde, isso com certeza reduz a possibilidade de mudança ou de mobilidade social das próximas gerações. Né? Isso limita de modo significativo a mobilidade das próximas gerações. E é claro, né, isso acaba tendo uma implicação também dentro da própria vulnerabilidade à violência, como você é colocado. E outra questão é que pode até haver espaços como a Casa do Cantador, existe o IFB, existem espaços de cultura, de educação, ciência aqui na Ceilândia, mas às vezes a informação nem chega para todo mundo, então é uma minoria que conhece. Então a gente acaba não vivendo a cidade de fato por não conhecer, e é muito difícil esses conhecimentos chegar a pessoas que moram no Sol Nascente, por exemplo. Então acaba tendo até a informação, ela está sendo... Parece que o governo não transmite, né, a informação para o povo. Sim, até a informação está indo só para um grupo específico de pessoas, não chega em todo mundo. Esse é um problema também. E a tendência é que talvez também não, né, porque não queira nem chegar, né, na verdade, não tem nenhum projeto que faça chegar realmente. Então, talvez tenha, mas ninguém se dispõe realmente a querer trazer aquilo como pauta para outras pessoas também que querem, mas também não tem a devida informação, um acesso a uma internet, ou as exigências do programa são absurdas, porque exigem umas coisas que só uma pessoa que tem uma renda mais alta
Jota conseguiria fazer. Exatamente. Então, são diversos problemas que vão desencadeando uns com os outros em relação a isso. Mas eu até queria perguntar, assim, ainda nesse assunto, Isaac, Gabriel, Elizabeth, até a mim em específico, quais os direitos da cidade que vocês acham que nós deveríamos obter, assim, como cidadãos, provavelmente da Ceilândia, que já tem uma desigualdade muito relacionada a esse tipo de parâmetro? Então, qual direito vocês acham que seria bom que a gente ter realmente, que deveria prevalecer enquanto nós, como cidadãos da Ceilândia? Bom, bora lá. Eu acho que, primeiramente, a gente já tem muitos acessos. Eu acho que a gente tem, pelo menos pra mim, né, que me considero classe média, classe baixa, eu consigo ter alguns acessos devidos. Porém, uma coisa que eu tenho prestado muita atenção é o deslocamento para certas coisas em específicos, como, por exemplo, educação. Eu quero me formar, por exemplo, em uma faculdade de exatas. Aqui em Ceilândia a gente sabe que só tem uma UNB, que é uma UNB focada em saúde. Então, olha só, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar um ônibus, uma belezinha de um ônibus, de 2 horas para o programa e sem contar a volta. Então, um problema que é muito comum, não só para mim, mas eu tenho certeza que é para muitas pessoas aqui em Ceilândia, é o deslocamento que tem que fazer para o trabalho ou talvez para a educação em relação aos estudos, social, né? Então, basicamente, esse é um dos problemas que eu acho que é mais problemático, né? Eu acho que uma coisa muito... uma problemática que deveria ser resolvida seria esse acesso à educação e ao próprio serviço, porque deveria ser desenvolvida uma política econômica para as pessoas terem acesso ao trabalho, à educação perto de casa. Isso no caso, afetaria o desenvolvimento social da pessoa, o plano de vida, a qualidade de vida, melhoraria muito, porque se você leva em conta o espaço em que a pessoa se encontra, muda a vida totalmente da pessoa. Ela não tem que se deslocar 4, 5 horas por dia e isso afeta muito. É estressante. Então, basicamente, esse um dos fatores que eu levo em conta. Um dos fatores que eu acho que é assim, principal para a vida, né, seria a saúde, porque, para ser sincero, o hospital de Ceilândia é público, né? Não chega nem aos pés do hospital público do plano. Mesmo sendo público os dois, ainda tem essa diferença de questão de qualidade, de infraestrutura também, né? E eu acho que, assim, para uma pessoa sair daqui de Ceilândia para ter que ir lá no Agarram para poder ser atendida, para poder para poder ser internada, porque eu acho que aqui também não tem internação, você não vai no HRC. Tem. Tem? Tá, perdão. Tem. Mas tem mais, assim, tem mais leite. Questionável. Claro. Exatamente. Eu acho... Pode continuar. Ok. Eu acho que um dos problemas também que seria, acho que acesso principalmente à cultura, né? A gente está muito associado, na maioria das vezes, a uma cultura específica de Ceilândia, que é algo que tem que levar a gente, né? Então, assim, eu acho que trazer mais uma parte da sociedade em si, perto de Ceilândia, que possa realmente utilizar e usufruir principalmente da cultura, como a gente falou, né? Vem falando, acho que desde o começo da gente debatendo aqui em relação a isso, é que na maioria das vezes a gente tem que se deslocar muito longe, ou talvez não tenha tanto possíveis informações sobre aquele determinado assunto, ou talvez um pequeno público que talvez gostaria de ir, não preenche todos os requisitos necessários. Isso, na verdade, atrasa, eu acho que socialmente as pessoas, porque elas não têm ali um processo de uma educação diferente da qual elas gostariam de ter, que elas usufruem de talvez algo que elas não gostariam realmente. Então, eu vejo muito esse problema em relação à parte de divulgação da cultura, não só por parte da música, mas também por parte possa ser também, acho que tem diversas palestras que eu já vi, por exemplo, de sociologia, de filosofia, fala sobre projetos científicos que relacionam não só a astronomia, mas a ciência, a física em si, e que na maioria das vezes não se encontram ou residem nesse determinado espaço local, Ceilândia, e a gente está traçando assim, mas em relação à Ceilândia como um todo, né, outras cidades satélites também de Brasília também não se residem, então a gente não é um problema só em Ceilândia em si. Ceilândia hoje hoje é uma cidade satélite que passou um desenvolvimento muito grande, uma evolução muito grande, mas a gente vê realmente um problema em outros locais de cidades satélites que passam por problemas piores que aqui. Então a gente está tratando mais de um assunto familiarizado de onde nós estamos realmente. Então é um problema que acho que um direito que a gente deveria ter seria mais um acesso à cultura, que foi até por exemplo, uma redação que fez pelo Enem em relação ao cinema, né? A democratização do cinema e como muitas pessoas, principalmente da periferia, não têm acesso realmente a filmes e num contexto não só como ver filmes tipo de maneira ali para liberação de dopamina, para você ficar satisfeito ou gostar de filme, mas não é realmente um acesso à cultura, porque tem diversos filmes também que realizam ou mostram, realmente mostram uma mensagem por trás. Então, assim, tem uma certa desigualdade sobre isso. Eu acho que o direito em relação à cultura, com tudo, devia ser mais prevalecido, principalmente em relações assim, em todo o parâmetro de Brasília e em todas as partes assim, relacionadas ao local do mundo.
Basicamente o que vocês falaram, a gente está vivendo muito isso. Um exemplo também é até quem mora na Ceilândia Norte e estuda aqui no IFB da Ceilândia, porque quem mora na Ceilândia Norte e não mora perto do metrô, tem que pegar o ônibus e tipo, vem poucos ônibus pra cá, então o acesso já fica difícil dentro da nossa própria cidade, então imagina quando a gente tá comparando com o plano. Então essa questão do transporte público, que é algo que a gente vive todos os dias, é algo que tem que ser melhorado, a saúde, a cultura também, são diversos aspectos que tem que ter investimentos e a gente como cidadão deveria participar da implementação dessas coisas, mas infelizmente a gente não participa e eu, na real, eu nem sei se existe. Existe. Provavelmente. Assim, tem formalmente, mas na prática... Na prática é questionável. Exatamente. Eu gostaria de ressaltar que se alguém tivesse alguma dúvida para tirar o professor Aristóteles quiser falar sobre outro assunto com a gente em relação a isso, ou se a gente pode encerrar por agora, se alguém tiver alguma coisa dúvida. para falar? Se quiser falar, fica à vontade. Eu só queria dizer que eu já consigo perceber que a próxima geração vem com muito apetite do ponto de vista pelo direito à cidade. Então, a fala de vocês estão na constatação, mas eu penso que não é só isso, né? Não é só a constatação, não é só apontar as faltas, né? É principalmente gerar não sei se a indignação, mas gerar o desejo de, inclusive, construir a própria cidade, né? Que nem a Elizabeth disse, essa vontade mesmo de participar, né, da própria cidade. Não é só a exigência de que tenha um novo equipamento público, que venha mais alguma coisa para cá, mas é o próprio direito de pensar a cidade, né? O próprio direito de conseguir construir o nosso lugar de existência, né? Onde a gente vai levar uma existência, né? A partir da ideia que a gente vai ficar com um longo período, a gente vai passar um longo período dentro desses espaços, né? Que a gente vai levar a nossa vida aqui. Então, a própria ideia de que a gente possa construir ele, né? Possa, ao longo do tempo, determinar aquilo que mais nos interessa e, é claro, melhorar a qualidade de vida, né, para todos, né? Não só a qualidade de vida de ter acesso a alguns serviços específicos, mas também, talvez, mudar a nossa própria forma de existir, né? Como vocês colocaram, né, que o Isaac colocou, o fato dos empregos se concentrarem em determinados locais e não em outros, isso impacta realmente na vida das pessoas. Então, ou que a gente possa morar próximo dos empregos, ou que os empregos eles sejam distribuídos de uma outra forma que não aquelas que acabam priorizando, se concentrando em um local específico. Né? É o efeito pêndulo. Né? Então, você tem cidades dormitórios, né? Isso que é a ideia de cidade dormitório. Ou seja, as pessoas elas não trabalham aonde elas moram, e quando elas estão no local, elas não têm muita convivência dentro daquele espaço, porque a maior parte da vida dela é trabalhando, e aí quando ela trabalha, ou seja, você não consegue estabelecer esse vínculo com o seu espaço, a não ser, claro, nos seus locais, nos seus momentos de folga e tudo mais, mas se você está organicamente ligado ao seu espaço, né, você começa a se incomodar muitas vezes muito mais sobre algumas coisas, transporte, deslocamento. Então, acho que isso é um fator importante. Mas o que eu queria realmente destacar é que eu deposito muita esperança nas próximas gerações de construir, né, de pensar a construção da própria cidade. E eu, particularmente nessa eleição, eu priorizei e fiz questão de, na hora de votar em alguém que fosse da região de onde eu moro, né? Porque quem melhor pode pensar a cidade junto comigo do que alguém que mora no mesmo lugar que eu moro, né? Então, acho que politicamente também a gente deveria pensar nesse ponto, né? Se também na hora de ter, inclusive, representação política, não tem um excesso de representação política já de espaços que já são bastante representados. E as periferias são subrepresentadas. Na hora de construir a política pública, quem vai construir são essas pessoas. Né? Ou seja, a preocupação, às vezes o cara até tem uma boa intenção, mas ele nem percebe algo porque ele não vivencia, assim, não é algo do cotidiano dele. Ele não sabe o que é demorar 40 minutos, 50 minutos no mínimo para se locomover, para ter acesso a qualquer coisa que ele ache interessante. Então eu penso que esse também é um aspecto importante. Mas, para além disso, o que me realmente satisfeito é pensar, né, o engajamento dos próprios cidadãos e cidadãs, no caso vocês, muito jovens já, mas pensando, né, tentando compreender criticamente a própria realidade. Acho que é isso. Sim, eu só queria citar a última fala que Lafebvre, a gente estava falando sobre isso, então Lafebvre, ele deixa ressaltado essa conexão que o cidadão, né, o indivíduo, ele tem com a cidade, já porque ele vai residir ali por muito tempo. Então, determinado local, ele vai ter uma certa familiaridade, dependendo daquilo, e falar também porque a urbanização, ela vem no parâmetro de você buscar melhores condições de vida em meio ao mundo rural. Então, a maioria dos candangos, por exemplo, é um grande exemplo disso. Vieram para a construção de Brasília para trazer o quê? Saíram de uma parte rural, principalmente da parte do Nordeste, então vieram para cá para buscar melhores condições de vida, seja na parte dos hospitais, de escolas, porque é isso. Pessoas que saem da parte rural
geral, realmente, da sociedade, vão para um âmbito para se realmente ter melhores condições de vida, parâmetros melhores. E o Lafebvre fala muito a respeito disso, e relacionando o indivíduo dentro de uma cidade no qual ele vai se familiarizar. Então ele vai conhecer o posto de gasolina, ele vai conhecer a escola, vai ter locais perto dele. Então ali ele constrói uma cidade para que não vire uma cidade, como a gente estava falando aqui, uma cidade só de dormitórios, né? Para que só vai lá e durma. De trabalho, né? Exatamente, então é como se ele até mesmo fala como... Se vira uma cidade. É como se ele falasse realmente como as pessoas viram uma cidade morta, então as pessoas precisam se sentir vivas ali, elas têm que ter ali direitos e locais onde elas saibam que tem ali um determinado local, porque elas têm uma familiaridade para construir uma sociedade em si dentro do direito da cidade, de acordo com a Lafebvre. Então eu acho muito legal falar sobre isso no caso dessa questão. Alguém mais tem alguma coisa a ressaltar, falar? Não. Elizabeth? É só isso então. Então, pessoal, a gente agradece de novo o professor Aristóteles aqui por ter participado e topado com a gente falar um pouco a respeito sobre o direito da cidade. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, Só nos gostaria de procurem. agradecer todo mundo aqui que está participando, o Gabriel, a Elizabeth, o João e principalmente o nosso professor que topou com essa ideia maravilhosa da gente tirar essa conversa, tirar esse papo. Eu acho muito importante também. E é isso, galera. Então é isso, pessoal. Nos acompanha no próximo podcast. Ou até no próprio desenvolvimento